Quando a fumaça branca aparece na chaminé da Capela Sistina, o mundo inteiro entende a mensagem: um novo Papa foi escolhido. Mas antes deste momento, há um processo cuidadoso, reservado e cheio de significados, o conclave. É nessa reunião a portas fechadas que 135 cardeais de todo o mundo estão aptos a escolher um novo líder da Igreja. Eu sou Caio Quero, enviado da BBC News Brasil ao Vaticano, e neste vídeo apresento alguns dos principais cardeais cotados para suceder o Papa Francisco. Mas primeiro, eu vou fazer uma recapitulação rápida sobre o conclave. Com o fim dos rituais de despedida ao Papa Francisco e do período de luto oficial, começa o processo de escolha do novo pontífice. Os cardeais eleitores se reúnem na Capela Sistina para votarem seu escolhido para ser o novo Papa. E o voto é em papel. As rodadas de votação acontecem até que um candidato alcance 2/3 dos votos. O conclave segue regras antigas e rituais bem definidos, mas a escolha do novo Papa também reflete os desafios e prioridades da Igreja Católica no mundo de hoje. E é justamente por isso que alguns nomes já circulam nas discussões entre religiosos e especialistas. E, desta vez, existem muitas particularidades que tornam essa escolha mais complexa e até mesmo mais imprevisível. O cardeal Vincent Nichols afirmou em entrevista à BBC que devemos esperar o inesperado, mas ele agregou que o processo deve ser bem mais amigável do que o visto no filme Conclave, que mostra uma rede de intrigas por trás da escolha do novo Papa. While the film The Conclave obviously made great drama of this, it'll be far more an exercise of corporate discernment and trusting in the promptings of this Holy Spirit to give us what we need. E uma novidade importante: pela primeira vez na história, menos da metade dos cardeais com direito a voto será europeia. Além disso, 80% dos que votarão foram nomeados pelo Papa Francisco. Isso é significativo, especialmente em um momento que muitos veem uma divisão cada vez maior se formando entre as alas progressistas e tradicionalistas da Igreja. E entre os possíveis sucessores, há nomes que personificam essas diferentes visões sobre o futuro da Igreja. Vamos a eles. Eu começo pelo italiano Pietro Parolin, de 70 anos. Ele foi secretário de Estado do Vaticano no pontificado de Francisco. Ou seja, era o principal conselheiro do Papa e visto como um dos favoritos. Alguns o consideram mais inclinado a priorizar a diplomacia e uma visão mais global do que a pureza do dogma católico. Mas ele também já criticou o casamento gay. Por exemplo, quando a Irlanda aprovou a união entre pessoas do mesmo sexo em 2015, ele chamou a decisão de uma derrota para a humanidade. Apesar de ser um dos favoritos, Parolin conhece bem o ditado italiano que expressa a incerteza do conclave. Abre aspas, quem entra papa, sai cardeal. Dos 266 papas que a Igreja já teve, 213 foram italianos. Mas a Igreja Católica hoje cresce bem mais fora do que dentro da Europa e da Itália. Muitos defendem que seria significativo ter um Papa africano, já que a África tem a população católica que mais cresce no mundo. Entre os nomes mais mencionados estão o congolês Fridolin Ampungu Besungu, o ganês Peter Kodwowo Appiah Turkson e o guineense Robert Sarah. Assim como muitos cardeais africanos, os três tendem mais ao conservadorismo. Robert Sarah, por exemplo, era considerado opositor das inclinações reformistas do Papa Francisco. E Turkson chegou a ser cotado no conclave de 2013, se tornando um dos favoritos das casas de aposta. Mas ele já declarou não querer o cargo. Das Américas, os cardeais mais cotados são o americano Robert Prevost e os canadenses Marc Oyeux e Michel Czerny. O Brasil vai enviar 7 cardeais para participar do conclave. Entre eles, o que desponta como papável é Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador, que também é o primaz do Brasil. Dom Sérgio foi o primeiro brasileiro a ser indicado para integrar o Conselho de Cardeais, um grupo criado por Francisco para auxiliar o Papa no governo da Igreja e estudar um projeto de revisão da Cúria Romana. Outro nome cotado, embora em menor grau, é o do primeiro cardeal da Amazônia, o catarinense Leonardo Steiner. Em entrevista à BBC News Brasil, Steiner disse que não vê a possibilidade de se tornar o novo Papa e disse, entre aspas, eu não dou conta nem de Manaus. Mas ele ressaltou que espera poder contribuir com os debates durante o conclave. Na Ásia, um aparente favorito é o filipino Luiz Antônio Goquintagli, de 67 anos. Considerado moderado nos parâmetros da Igreja, já foi apelidado de Francisco Asiático por seu compromisso com questões sociais e empatia com migrantes. Ele é contra o aborto e também já se manifestou contra a eutanásia. Mas em 2015, quando era arcebispo de Manila, defendeu uma reavaliação da postura severa da Igreja diante de pessoas LGBTQIA+, pessoas divorciadas e mães solo. Se for escolhido, será o primeiro Papa asiático de fora do Oriente Médio. Alguns nomes também têm sido mencionados como candidato a primeiro Papa africano em mais de 1000 anos. Historically, we are told there were popes that were black, but that was maybe in the early centuries of the church. But in modern times, there hasn't been any black pope. And who says a black person cannot be a pope?
Bom, mas mesmo que muitos nomes não europeus estejam surgindo, os candidatos europeus ainda são mencionados com frequência. Além do cardeal Parolin, outro italiano bem cotado é o ex-arcebispo de Milão, Angelo Scola, que apesar de ter 83 anos e não poder votar no conclave, ainda pode ser eleito papa. O patriarca latino de Jerusalém, Pier Battista Pizzaballa, que nasceu na Itália, também tem ganhado força, assim como o arcebispo de Bolonha, Matteo Zuppi. Outros dois europeus alvo de especulações são o húngaro Peter Erdő e o alemão Reinhard Marx. Erdő é o atual arcebispo de Budapeste e seria uma escolha bem mais conservadora do que o último pontificado. Ele inclusive é apontado como alinhado ao presidente húngaro de direita radical Viktor Orbán. Já o alemão Marx é considerado mais progressista. Ele aconselhou o Papa Francisco sobre a reforma da Igreja durante 10 anos e ainda supervisiona a reforma financeira do Vaticano. Considerando que entre os 135 cardeais eleitores, 108 foram indicados pelo próprio Papa Francisco, é natural imaginar que o partido de Francisco seja mais forte. Segundo teólogos e historiadores consultados pela nossa reportagem, Francisco tinha esperança de que seu sucessor mantivesse as reformas e as levasse ainda mais adiante. Por isso, não seria surpresa se um de seus aliados assumisse o trono de Pedro. Mas não é certeza de que os cardeais indicados pelo último Papa agora serão fiéis ao projeto iniciado há 12 anos. Ao mesmo tempo, a ala mais tradicionalista da Igreja Católica é bastante ativa. Analistas dizem que se um opositor despontar logo nas primeiras rodadas de votação, ele pode ter chances de emplacar com um discurso de mudança, que no caso seria uma volta às tradições. O conclave está previsto para começar no dia 7 de maio, sem data para acabar. Fique de olho em bbcbrasil.com no YouTube, nas redes sociais e no nosso canal de WhatsApp, para acompanhar as últimas atualizações sobre essa eleição tão importante para o futuro da Igreja Católica e dos 1 bilhão e 400 milhões de católicos no mundo. Obrigado pela audiência e até a próxima.